Olá, tudo bem? Professor Michel Gomes aqui novamente com você. E lembra, só te digo uma coisa, o que é? Vem Enem. Isso que é vestir a camisa da empresa, né? Vem Enem, acessa aí a nossa plataforma educacional online. O endereço da página está aqui na descrição do vídeo e também, obviamente, eu peço que você curta, que você adicione e que você aí, acione o sino das notificações do nosso canal no YouTube e também me persegue lá nas páginas em redes sociais do Professor Michel, Instagram e Facebook, tá bom? Aguardo você, eu conto aí com a sua colaboração para a gente aumentar o nosso canal de aulas aí, beleza? Bate-papo de hoje para o Enem é sobre vanguarda europeia, no caso aí hoje é sobre futurismo, tá bom? O futurismo, ele vai nascer aí na Europa, para ser mais exato aí em 20 de fevereiro de 1909, quando um cara chamado Filippo Marinetti, em um jornal chamado Le Figaro, ele publica o que a gente chama de Manifesto Futurista. Legal? Bom, esse manifesto, ele propõe aí, número 1, a ruptura e a destruição de toda espécie de tradicionalismo, conservadorismo e toda espécie de moralismo ou moralidade que está enraizada no passado e impede, oblitera que o homem avance para o futuro, tá bom? Então, para que você avance ao futuro, destrua o passado. Nesse ponto aí é importante que você lembre no vestibular que o Manifesto Futurista influencia, então, o modernismo brasileiro, influencia até mesmo aí as pautas da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo em 1922. O Mário de Andrade, o Manuel Bandeira e a Tarsila do Amaral, eles absorvem aqui no Brasil a ideia de romper com o passado, com a ruptura do que é ultrapassado, tá bom? Olha só que o futurismo, ele já é mais radical nesta proposta, porque ele prega, repito, a destruição, a aniquilação, a dizimação de tudo que está arraizado, alicerçado no que é passado. Então a proposta é muito mais do que agressiva, a proposta é mais violenta, a proposta é mais radical aí pelo Filippo Marinetti, que também defendia a guerra, o conflito, o confronto, a beligerância, o lado bélico da humanidade. Para autores como o Marinetti, a guerra é um instrumento para que você possa higienizar a sociedade. Destrói-se o passado, vai se higienizar a sociedade, vai se sanear a história humana, construindo, destruindo tudo passado para começar de novo do zero. Nesse ponto aí é polêmico, mas é importante salientar que os futuristas defendiam até mesmo aí a destruição dos livros e das bibliotecas. Toda literatura, toda história passada devia ser queimada, destruída, para que então, por meio da guerra, se pudesse começar a dar um reboot na sociedade a partir do zero. Nesse ponto aí, por isso que se discute, se debate a ideia dessa afinidade que há entre o fascismo e o futurismo. O Mussolini, ele era abertamente partidário, adepto e afeiçoado aí às ideias do Filippo Marinetti no chamado Manifesto Futurista, tá bom? Olha só, gente, outra convenção do futurismo aí é o fascínio e a admiração, a obsessão pela velocidade. Os futuristas, eles desprezam aquela sociedade agrária, aquela sociedade lenta,
morosa, onde se andava a pé, ou se andava a coche, ou se andava a cavalo ou a mula, enfim, uma sociedade de terra, de chão batido e lama. E eles agora exaltam a modernidade representada pela pavimentação asfáltica, a rua macadamizada em paralelepípedos, a invenção aí da vulcanização pelo Charles Goodyear, né, através aí do látex da nossa Amazônia, por sinal, beleza? Então você tem aí a ascensão de uma nova época, de uma bela época, de uma bela época, onde eu vou ter aí o Henry Ford, eu vou ter aí a máquina a vapor, eu vou ter o trem, né? Eu vou ter a via férrea, eu terei o automóvel, a combustão a gasolina, a eletricidade, o tipógrafo, né? Terei o cinematógrafo, terei o aeroplano, o gramofone, o vinil, terei o asfalto, o concreto, a máquina, a indústria e o comércio, que eu até sugiro que você perceba esse processo aí de industrialização, de crescimento urbano, na obra chamada Tempos Modernos, do gênio chamado de Charles Chaplin. Fica a dica aí, assista Tempos Modernos de Charles Chaplin. E toda essa sociedade agora de avanço de tecnologia, de ciência, de razão, de lógica, essa sociedade tecnicista, manufaturada, então ela é endeusada, ela é exaltada pelos futuristas. Perceba que o futurismo, ele mostra, por exemplo, sempre o aço, a máquina, a velocidade, a rapidez, que fascina o homem, que diminui as distâncias, que acelera um processo de mundo globalizado. Amigos, o desejo do homem era comprar um automóvel para dirigi-lo com a capota levantada, sentindo o vento batendo em seu rosto e emaranhando o seu cabelo em uma velocidade absurda de 30, 40, 50, 60 quilômetros por hora. Lembra que até então o carro, o automóvel é uma novidade, assim como o avião, o dirigível, o aeroplano, a máquina a vapor, o barco a vapor. Então, invenções que para nós, né, o telefone de Graham Bell, né, a tipografia, a imprensa, né, tudo isso que para você é passado, mas para a sociedade dessa virada de século XX, tudo é novo, tudo é novidade, né? A eletricidade, a iluminação elétrica, a lâmpada, o carro, a combustão do motor a gasolina, tudo isso é novo para essa sociedade, é o futuro. Então causa espanto, admiração. Por exemplo, hoje em dia, quando se lança, né, um smartphone de última geração, que ele traz consigo aí o aprimoramento de aplicativos, você já quer comprar, você quer ter, adquirir, consumir, usar, você quer uma internet 4G, 5G, 6G, 7G, você quer um automóvel que vá de 0 a 100 em 1 segundo, você quer viajar num trem-bala, você quer viajar no avião supersônico, você quer sempre a TV a cabo, você quer o serviço de streaming que tenha mais velocidade, mais resolução, mais qualidade de imagem, você quer ver o filme 3D, 4D, 5D. Então perceba que até hoje em dia nós somos altamente fascinados pela velocidade, pela ciência e pelas novas invenções da tecnologia que nos induzem ao prazer, ao fascínio e ao deslumbramento na aquisição desses produtos, né, manufaturados que a indústria está sempre aí atualizando e você sempre comprando
nesta sociedade de obsolescência programada. Vendo as telas do futurismo, perceba sempre aí que os objetos eles não buscam serem retratados de maneira fiel ou realística. Perceba que o que importa é a sensação de velocidade se opondo à inércia, à celeridade, à transformação. Perceba que a paisagem se torna o quê? Um borrão. Então, o mais importante na tela futurista é a dinâmica, a aceleração, a sensação dinâmica do movimento, aquele borrão que passa de maneira rápida e vertiginosa, borrando a paisagem, fragmentando a paisagem, distorcendo o próprio espaço-tempo, né? Então, perceba que a arte futurista está muito ligado aí às questões da dinâmica, da cinemática, da velocidade, da engenharia, da arquitetura e da construção urbana. Legal? Tranquilo? Gente, novamente aí salientando que o futurismo também tem aí na tela um grande representante que é o Giacomo Balla, tá bom? Vou ler com vocês aí um trecho, né, do Manifesto Futurista que diz que é importante a aerodinâmica da paisagem. O que se busca aí é a deformação do objeto retratado, o carro, a bicicleta, o corredor, o ciclista, e não a materialização concreta daquele objeto. O importante é a ação. Para Marinetti e Giacomo Balla, o importante é glorificar a evolução do tempo, glorificar o futuro e a idolatria às máquinas, que são os símbolos para o futuro. Perceba que para o futurismo se tem mais amor à máquina, ao automóvel, à fábrica, à televisão, ao rádio, à tipografia, do que a empatia para com o próprio ser humano. Interessante aí, né? Essa proposta aí. Você percebe que tem pessoas que são mais apaixonadas pelo próprio celular do que para com o seu semelhante. Tem gente que ama mais o automóvel e a sensação de liberdade e a locomoção também em tempo rápido, em tempo hábil, que lhe proporciona, do que ama, às vezes, até a própria família. Muito bem, na tela aí, você tem aí uma imagem do futurismo, uma pintura, tá? E o texto fala assim: e venham todos, então, os alegres incendiários de dedos carbonizados. Vamos, ateiem fogo as estantes das bibliotecas, desviem o curso dos canais para inundar os museus. Empenhem as picaretas, os machados, os martelos e deitem abaixo sem piedade as cidades antigas veneradas, né? A guerra, a força, a energia, a destruição e a negação do passado, e novamente aí a guerra como maneira de você higienizar a sociedade e poder pavimentá-la para o olhar futuro, tá? Então você tem aí o enunciado, né? Qual é o princípio, qual é a característica do futurismo, né, que a tela e o texto apresentam, e você então em casa lendo aí com calma a A, a B, a C, a D e a letra E, perceberá que na mentalidade futurista a modernidade consiste na superação e na destruição decisiva da história, para que você comece do zero a construir a nova história futurista social, tá bom? Então esse aí foi o nosso comentário sobre futurismo. Deem uma pesquisada nas telas da Tarsila, que influenciada pelo futurismo mostra a urbanização, a industrialização e o progresso
técnico e científico na cidade de São Paulo, tá bom? Gente, muito obrigado a vocês, um forte abraço, até a próxima aula, Deus abençoe vocês aí, tchau!